Olá, meus amores do Lua de Cleo Tarô, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um movimento dos mais profundos, a conjunção de Saturno e Netuno a 0 graus de Áries, 1 grau de começo absoluto. Saturno é a estrutura, responsabilidade e realidade. Netuno é sonho, dissolução e propósito espiritual. Quando esses dois se encontram no primeiro grau do zodíaco, nasce um novo ciclo coletivo. Mas antes do nascimento, há um processo de encerramento e desestruturação do que já não faz mais sentido. Essa energia pode trazer questionamentos profundos, sensação de incerteza e redefinições importantes, principalmente na casa do seu mapa que está sendo ativada. Então nós vamos fazer uma tiragem por signos com a mesma pergunta: qual área da minha vida preciso amadurecer? Olá, Ares, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura de Ares. Qual a área da vida o ariano precisa amadurecer? Qual área da vida precisa amadurecer? Ares precisa amadurecer. A área da vida, 8 de copas. No desafio, 7 de espadas. No conselho, Rei de paus. No fundo do deck, Cavaleiro de ouros. Vamos lá, Ares, a conjunção Saturno-Netuno no grau sério de Ares fala sobre o desafio de transformar a sua identidade e assumir novas responsabilidades de forma firme. O 8 de copas é uma carta que fala de afastamento, de saída emocional, de renúncia. Ares precisa amadurecer a forma como você lida com frustrações emocionais. Às vezes por impulsividade, às vezes por orgulho. Mas aqui o amadurecimento é sair pelo motivo certo. Não por fuga, não por birra. É olhar no campo sentimental aqui, né? O desafio saiu 7 de espadas. O 7 de espadas é uma prova ética. Então o desafio aqui é você superar, né, o autoengano, fugir da responsabilidade emocional, fazer de conta que não é com você, evitar conversas difíceis. Sabe aquela coisa assim, ai, eu não me importo, mas no fundo se importa? Quando você sai de uma situação sem resolver essa situação de verdade, você só foge. E aí, uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai ter que voltar e revisitar essa situação. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ninguém levanta da mesa da vida sem pagar a conta. Em algum momento essa conta chega. E em algum momento você é obrigado a voltar e resolver aquilo que você deixou escondidinho embaixo do tapete.
O Rei de Paus aqui no conselho. O Rei de Paus é o quê? É liderança, é postura, é consciência. O conselho aqui é: você precisa assumir as escolhas que você fez. Não agir escondido, não sair pelas sombras, ser claro, ser direto. Áries, você consegue amadurecer quando você agir com coragem, com transparência e com verdade. O Cavaleiro de Ouros, aqui no fundo do deck, ele traz um ensinamento bem importante, que é a constância. Áries é foco, é rápido, é intenso, mas aqui a fita tá te pedindo compromisso. Não basta decidir sair, é preciso sustentar essa decisão com verdade, com conversas, com responsabilidade. Do que estamos falando para Áries? De que situação Áries está fugindo ou manipulando uma situação ou deixando pontas soltas, sem resoluções? De que situações estamos falando? De que situação estamos falando? Clarificando o 8 de copas. De que situação estamos falando? Saiu a rota da fortuna. A rota da fortuna, a gente não tá falando de uma situação, Maris. Por quê? A nossa vida é feita de eventos. E quando vem a rota da fortuna, ela fala, ela não para, né? E é um evento que já aconteceu, que não estava sob seu controle, ou se estava, não está mais. Só que a gente tem que aceitar esse movimento natural dela. Essa situação que você está evitando resolver, ela está gerando várias outras situações que não precisavam estar sendo geradas, tá? Ela está sendo gerada porque você está se negando a resolver essa situação. Você está tentando controlar um desfecho. E nessa sua vontade de controlar esse desfecho, você está se perdendo na sua verdade. Você está agindo estrategicamente para não perder alguma coisa. Mas aqui foi uma verdade assim, bem dura, e recebam com muito carinho. Não é manipulação contra o outro que você está tentando fazer. Quando nós tentamos manipular uma situação para não perder, nós estamos nos manipulando junto. E a rota da fortuna fala de situações que estão fora do nosso controle, mas que as nossas decisões acabam criando eventos cíclicos que não precisavam ser criados. Qual é a aprendizagem
Qual é a aprendizagem? Não. O que tira Áries dessa situação? O que tira Áries dessa situação? Não, vou mudar a pergunta. De qual manipulação que nós estamos falando? De qual manipulação nós estamos falando? Clarificando 7 de espadas. Clarificando 7 de espadas, a manipulação que está tentando ser feita é o falete de paus e o 4 de paus. O falete de paus, ele fala de novidade, curiosidade, entusiasmo e de energia instável. O 4 de paus fala de passe, estabilidade, um relacionamento sério, convivência e estrutura. Então, quando a pergunta foi qual a manipulação, pode ser que o falete quer aventura e o 4 de paus quer estabilidade. O conflito tá aqui, tá? Você pode estar ou ter, né? Prometido ou prometer estabilidade sem estar pronto para sustentar. Criar uma expectativa de algo sólido só pela empolgação do momento. Falar sobre futuro, mas não agir conforme a sua fala. Manter alguém por perto pela energia que essa pessoa te proporciona. Onde que Áries pode estar agindo? Você pode estar agindo, inflamando uma situação sem intenção de cumprir. Você pode estar tentando manter uma paz sólida, mas ainda querendo liberdade. Pode estar evitando assumir claramente o que você quer. E aí o que tira Áries dessa situação, né, é o Rei de Paus. É assumir a sua verdade, sem meio termo. E aí vem o Cavaleiro de Ouros. Que fala assim pra você, Áries. Você não consegue sair de uma situação sem encarar o aprendizado dessa situação. Porque você está repetindo a sua frase, a frase dessa leitura. Compromisso exige postura. O que é dito deve ser cumprido. Espero ter ajudado, Áries. Olá, Touro, tudo bem com vocês? Touro, qual a área da vida de Touro precisa amadurecer? Qual a área da vida que Touro precisa amadurecer?
saiu Rei de Ouros como alerta. 8 de ouros, 8 de espadas, conselho, 3 de ouros, fundo do deck, o imperador. Vamos lá, touro. Saturno e Netuno afeta a sua vida interna, tá? As suas crenças mais profundas. E ele gera uma oportunidade de se libertar de limitações autoimpostas. Que existe uma renovação interna e uma busca profunda de um novo sentido. Então, touro, o Rei de Ouros aqui, ele fala do quê? Ele fala de uma segurança material, de uma estabilidade, estratégia, uma relação sólida. Quando ele fala que isso é uma coisa que precisa ser amadurecida, esse seu ponto de vista, de repente ele está falando, touro, que você pode estar tentando manter tudo estável, mesmo quando algo já precisa evoluir. Um apego excessivo à segurança, um ficar confortável demais e não querer se arriscar, tentar controlar demais uma estrutura. Aí no alerta vem o 8 de ouros e o 8 de espadas. O 8 de ouros é o quê? É um trabalho intenso, uma dedicação, um foco. E o 8 de espadas é uma pressão mental, uma autossabotagem, um sentir-se preso, um bloqueio mental. Você pode estar todo trabalhando muito, sentindo que não sai do lugar. Você pode estar fazendo tudo certo, mas pensando errado sobre si mesmo. E aí, o conselho, o 3 de ouros, que fala de parceria, de abrir inteiro com os outros, de aceitar ajuda. No conselho, ele vem falando assim, olha, você não precisa fazer tudo sozinho. E o imperador, no fundo do deck, mostra a sua necessidade de controle. Mas também pode estar indicando que você está tentando manter um domínio absoluto sobre tudo. E essa rigidez atrapalha o seu crescimento. Vamos ver. Vamos pensar assim, touro. Deixa eu tentar entender essa leitura aqui. Tá pedindo para você reavaliar a sua estratégia, a sua estratégia, a sua relação sólida. Você tá com muito foco no financeiro, mas sentindo preço no mental. O conselho é trabalhar em equipe, buscar ajuda.
clarificar esse rei de ouros aqui. Qual situação é o rei de ouros? Qual situação que Touro precisa revisitar dentro da passe sólida que ele tem? Veio o 10 de espadas, o 10 de copas e o 3 de espadas, clarificando o rei de ouros. Ó, o rei de ouros, ele foi diretamente atingido por cartas emocionais, né? Quando a gente pergunta qual a situação que é essa estabilidade, essa estrutura que Touro precisa reavaliar, revisitar, ele fala o quê? Um esgotamento, o 10 de espadas traz um esgotamento, um colapso na vida material, né? E no emocional ele fala em esgotamento, exaustão. O 10 de copas, ele fala de uma fissão ideal de felicidade. E o 3 de espadas, de uma dor emocional. De repente, Touro, você pode estar tentando manter uma estabilidade em algo que já te trouxe muito desgastes, já te machucou bastante, já se esgotou emocionalmente e não está mais alinhado com a sua ideia de felicidade. Ou você pode estar focando tanto numa segurança material que está ignorando todo o seu emocional que não está resolvido. Você pode às vezes estar falando assim, não, tá tudo bem. Mas emocionalmente não tá. Porque o rei de ouros, ele quer manter, né, essa estabilidade. Mas aqui as cartas que saiu clarificando ele mostra que essa estabilidade emocional tá muito desgastada, trouxe dor. Pode ser um relacionamento estruturado que perdeu a conexão. Pode ser também um trabalho estável que já não te nutre mais. E aí, quando mostra no bloqueio, o bloqueio mental e o foco no financeiro, é como se fosse uma fuga. Você está fugindo das suas dores emocionais, buscando mais um foco, focando no seu financeiro, sem procurar ajuda. Você está tentando manter algo porque parece sólido, mas que não está mais te fazendo bem. Touro, como você sai dessa situação, tá? Veio aqui pra mim o 2 de paus e a rainha de espadas. O 2 de paus,
ele fala sobre escolha de caminho, planejamento, direção, expectativas. A Rainha de Espadas, ela fala de discernimento, de verdade. Então, quando você sai dessa situação, quando para de apenas querer manter e começa a planejar o seu próximo passo. Você decide sair da zona de conforto, olhar além do que você conhece. Entender que você tem mais possibilidades do que você imagina. Não é você agir impulsivamente. É você decidir estrategicamente ampliar o seu horizonte de oportunidades, tá? A Rainha de Espadas, ela pede o quê? Que você pare de romantizar. O que doeu, doeu. O que já te desgasta, te desgastas. Então, assim, não fica sustentando as coisas que não te traz mais paz, harmonia. Você precisa agir sem se enganar, tá? Falando o que você precisa falar, tendo uma comunicação direta, uma lucidez, assumir uma decisão clara e sem medo de perder qualquer estabilidade, porque aqui você está sustentando essa estabilidade. E a que custo que você está sustentando? É essa a pergunta. Será que se eu olhar isso de forma mais direta e mais racional, eu ainda vou querer tentar manter essa estrutura? Ou eu vou fazer um corte nisso? A Rainha de Espadas, ela é lúcida, tá? Touro, vamos fazer um resuminho aqui. Você tá tentando manter algo sólido, que emocionalmente tá desgastado, te trouxe muita dor. Existe o medo mental de você sair. Mas a sua alma quer algo mais verdadeiro. E a saída é clara. Planejamento, verdade. O Dois de Paus mostra que existe outros caminhos. E a Rainha de Espada mostra que você precisa encarar a realidade com maturidade. Você sai dessa situação, Touro, quando você decide parar de manter por segurança e começa a agir por verdade. Você não está preso, você está adiando uma decisão. E quando você escolhe a verdade, o novo caminho começa a se abrir diante de você. E quando abre esse novo caminho, o que acontece? Quando o Touro decide ir por um novo caminho, o que acontece na vida de Touro? Quando o Touro decide ir por um novo caminho, o que acontece na vida de Touro? Valete de Espadas. O Valete de Espadas ele fala de mensagens, curiosidade,
Então, quando você decide enxergar um novo caminho, uma nova mentalidade, quando você decide escutar o conselho do dois de paus da rainha de espadas e age com lucidez, nasce uma nova forma de pensar. É como se Touro saísse da estagnação mental desse 8 de espadas e entrasse em um estado de alerta consciente. Você começa a observar mais e confiar com passe no que você observa. Você começa a fazer perguntas que antes você evitava. Pode surgir uma conversa que muda todo o rumo. Pode surgir uma nova pessoa. Enfim, essa carta mostra não o auge, mas o começo de uma libertação mental. É como sair do não sei o que fazer para agora eu quero entender tudo. Então, use essa nova clareza com estratégia. Quando o Touro decide por um novo caminho, ele acorda mentalmente. Ele enxerga o que antes evitava e entra num processo de aprendizado e descoberta. Não é o final de uma história, é o início da sua libertação, Touro. Quando você decide mudar, a sua mente desperta antes da sua vida mudar. Beijos, Touro. Olá, Gêmeos, tudo bem com vocês? Gêmeos, qual área da vida de Gêmeos precisa amadurecer? Qual área? Saiu a estrela. Conselho, 10 de paus, o enforcado, o hierofante e o eremita. O fundo do deck, o 2 de ouros. Gêmeos. Nossa, só saiu arcano maior aqui na sua mesa, né? Eu tava preparando uma estrutura de... Eu tava preparando uma estrutura de área, conselho, área, alerta, conselho. E aí saiu uma mesa completa para Gêmeos, né? E o fundo do deck. Então vamos ver do que tá falando Gêmeos. O que Gêmeos precisa amadurecer? Em qual área da vida? A estrela ela fala do quê? Bom, assim, só com os arcanos maiores, a área da vida aqui é uma área de propósito, de fé, de direção de vida. Não é só no sentido espiritual, tá? É maturidade na forma como você constrói o seu futuro daqui pra frente, Gêmeos. A estrela tá falando que... Pode trazer aqui que Gêmeos está vivendo de uma esperança, idealizando um cenário, acreditando que algo vai acontecer, mantendo a fé em algo que ainda não tem uma base concreta. Mas a estrela, ela é linda, né? Mas ela pede também um alinhamento com a realidade, tá? O 10 de paus é um excesso de peso. Você pode estar assumindo muita responsabilidade que não são suas, carregando expectativas dos outros, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e isso desorganiza um pouco o seu foco. O enforcado
ele pede uma pausa aqui. Uma pausa estratégica consciente, tá? Não é hora de investimentos, mudanças. É hora de reavaliar com calma. Já o Hierofante e o Eremita, o Hierofante e o Eremita, ele fala assim, que Gêmeos precisa de mais estrutura nos seus valores, nos seus compromissos, na disciplina, no autoconhecimento. O dois de ouros no fundo do deck mostra o quê? Uma indecisão, um desequilíbrio. Talvez você esteja mantendo muitas possibilidades abertas. Gêmeos, você vai ter que escolher uma e focar nela, tá? Você precisa entender e alinhar o seu propósito com o seu compromisso. Você precisa alinhar uma estrutura para realizar os seus sonhos. No que Gêmeos está tendo esperança? Qual é a esperança? Clarificando a estrela para Gêmeos. Clarifica a estrela. Veio o 9 de copas e o mago. O 9 de copas, ele fala de satisfação, de gratidão, de prazer emocional. E o mago fala de poder de manifestação consciente, né? De início de novos projetos, de uma mente rápida, de uma energia de usar a intuição para transformar a sua vida e alinhar a intenção com a realidade. Então, qual é a questão aqui? A esperança de Gêmeos está ligada a um desejo muito pessoal. Algo que Gêmeos quer que dê certo. Algo que Gêmeos sabe que pode criar. Mas existe um bloqueio. E aqui o bloqueio, sendo o teste de paus, tá falando que você não tá tendo tempo para poder realizá-lo. Então você está precisando aqui de uma pausa, que é a pausa do enforcado, para você conseguir estruturar e materializar esse seu projeto, esse seu sonho. E o que precisa para Gêmeos, então, conseguir essa organização aqui do teste de paus? Tá dependendo do que para Gêmeos conseguir isso? Para conseguir se livrar de pesos de responsabilidades que talvez não sejam suas. Essa organização aqui para Gêmeos conseguir pausar. Veio a rainha de espadas. Ah, Gêmeos, Gêmeos. Rainha de espadas é o quê? É uma frieza
não é frieza, mas uma racionalidade maior, né? Então, o que, que ela pede pra você? Você tem que começar a dizer não sem culpa, telecar a sua rotina, cortar distrações e ter mais disciplina mental, tá? Então, vamos lá. A estrela é o seu sonho. O 9 de copas é um desejo legítimo. E o mago é a capacidade de você realizar esse sonho. O 10 de paus, no bloqueio desse sonho, indica que é uma sobrecarga. Junto com o enforcado, que pede para você ter uma pausa necessária, para você conseguir se organizar. E aí, como você se organiza? Impondo limites, delegando funções, não assumindo para você todas as responsabilidades. O bloqueio aqui não é falta de talento, tá? É excesso de coisas que você tem na sua rotina. Você não está sem tempo, você está distribuindo mal o seu tempo por, de repente, ter culpa. E aí no conselho vem o hierofante. E aí no conselho vem o hierofante e o eremita. Essa energia é uma estrutura profunda. Ele fala, o hierofante fala do quê? De disciplina, método, compromisso, valor sólido e fazer do jeito certo. Então, para Gêmeos, o conselho é: para de improvisar, cria uma rotina, leve o seu sonho a sério. Esse é um projeto oficial, não quando der um tempinho. Hierofante é constância. O eremita fala de foco, retirada estratégica, menos barulho externo. Afaste-se um pouco, escute a si mesmo e encontre a sua própria verdade. O conselho é parar de dividir a sua energia entre 1000 coisas. Você precisa de foco e constância. Você não está perdido. Você está disperso. E como que você corrige isso? Com a rainha de espadas. Dizendo mais não. Estruturando uma rotina. Sem culpa. Sem medo. Sem emoção. Mas com racionalidade. Quando você silencia o excesso e assume o compromisso com seu caminho, esse sonho deixa de ser desejo e vira realidade. Beijo, Gêmeos. Olá, Câncer, tudo bem com vocês? Espero que sim. Câncer, qual área da vida de Câncer precisa amadurecer? Qual área da vida de Câncer precisa amadurecer? Saiu aqui o valete de ouros. Qual é o desafio de Câncer? Qual é o desafio? O desafio é o 2 de ouros. Qual é o conselho para Câncer? Conselho. Virou uma aqui que eu nem tinha visto. O conselho é o 8 de espadas. E o fundo do deck, o 5 de copas. Vamos lá, Câncer, para a sua leitura. Câncer, lembrando que a conjunção Saturno-Netuno marca uma mudança significativa na sua vida profissional e na sua imagem pública, tá? É um período que está aberto para a carreira. Então, vamos começar a sua leitura, tá? E quando a gente fala em carreira, é tipo
assumir o seu papel no mundo, tá bom? Vamos lá, Câncer. Aqui, ó, na área da sua fita, que precisa ser amadurecida, é a área material, né? O Pajem de Ouro fala sobre novas oportunidades, aprendizado, um novo projeto, uma responsabilidade financeira. Você, Câncer, está numa fase de construção de carreira, de estudos, mas você precisa sair, se você tiver, tá? Numa postura de iniciante, você precisa assumir isso com mais compromisso para prosperar, tá bom? E aí vem o desafio. O desafio aqui é parar de viver o modo de eu tô equilibrando tudo no limite. Você precisa escolher prioridade, porque nem tudo pode ter o mesmo peso. Você pode estar aí oscilando entre decisões, se eu mudo de carreira, se eu não mudo, se eu começo um estudo, se eu começo outro, ou não, eu vou tentar fazer uma transição de carreira trabalhando, e isso é administrar várias responsabilidades ao mesmo tempo, e divide muita energia, né? Então você precisa aqui escolher qual é a sua prioridade, tá? No conselho, fala que o bloqueio que você tem é um bloqueio mental, né? O 8 de espadas, ele fala que você pode estar se sentindo preso, limitado, sem saída, mas é só uma prisão construída por insegurança, tá? Então você identifica quanto vier isso na sua cabeça, essa limitação, tenta identificar. Câncer. Deu um probleminha técnico e eu achei que o vídeo estava gravando e não estava. Eu havia perguntado qual é essa crença que está te limitando ou que está te deixando inseguro. E aí saiu a carta do 3 de paus. Então eu vou continuar da onde eu parei, tá? Aqui o 3 de paus fala que o que limita você é sobre expansão de futuro. Sabe aquele pensamento que quando você tenta mudar de emprego, ou tenta mudar de carreira, fala assim, ai, mas ainda não é a hora, mas será que eu tô pronto pra isso? E se eu tentar e não der certo? Não é melhor eu ficar aqui, onde eu tô seguro, onde eu me sinto seguro, numa zona conhecida? Então, pra você, Câncer, que é um signo muito ligado a uma segurança emocional, o crescer pode parecer arriscado. Mas entenda uma coisa, Câncer, você tem capacidade para isso. Você só está com medo de alguma coisa que não é conhecida. Então você está sendo chamado, Câncer, para confiar na sua própria visão. O crescimento só depende da sua decisão de avançar. Beijos, Câncer! Olá, Leão, tudo bem com vocês? Leão, vamos lá. Qual área da vida que Leão precisa amadurecer? Veio 5 de copas. Um alerta. Veio o imperador. Um conselho. O conselho veio o 10 de copas. E o fundo do deck, o 3 de espadas. Vamos lá, Leão. Leão, na conjunção Saturno-Netuno, ele troca no setor da sua expansão mental, da sua visão de mundo.
uma mudança de estudos, viagens, filosofia de vida. Quando fala na área da vida que você precisa amadurecer, Leão, veio o 5 de copas. O que é o 5 de copas? É uma perda, um arrependimento, um aprendizado que vem pela dor. Então, o que você precisa, a área que você precisa amadurecer, Leão, é a área emocional, principalmente no que envolve alguma expectativa frustrada que você teve. Pode ser no amor? Pode, mas também pode ser numa falta de reconhecimento. Leão, o que precisa amadurecer é a forma como você lida com a sua frustração. Porque nem tudo que vai embora é perda. Às vezes é só um redirecionamento. Aí no desafio aqui veio o imperador. O imperador, ele é uma energia que fala de controle de situação, de estrutura, de estabilidade. E quando ele tá aqui no desafio, é que de repente essa situação aqui que você tá com esse sentimento de frustração é porque as coisas não saíram do jeito que você queria, no seu tempo. Você não conseguiu controlar essa situação. O que você pode estar tentando é uma postura muito rígida, uma dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, tentando sustentar de repente uma imagem de que está tudo sob controle. Então o desafio aqui é aceitar, agradecer o ensinamento que essa situação trouxe, entender que você não pode controlar as coisas, tem coisas que saem do controle mesmo, tá? E aí o conselho veio o teste copas. O teste copas, ele é o quê? Ele é harmonia, ele é paz, é felicidade, é plenitude, né? Então aqui no conselho dessa... Aí ele como conselho, ele fala assim, que você precisa olhar para o que ainda pode ser construído, não para o que você perdeu. Porque isso, ó, você tá dando as costas para essas tuas copas que estão em pé. Então ele pede para você olhar para o que ainda tem, para ser vivido, para ser construído. Parar de romantizar as coisas que às vezes te machuca. Porque aqui no fundo do deck, o 3 de espadas, ele mostra que é uma dor que ainda está mal resolvida. Existe uma mágoa que ainda está aí dentro de você. Uma decepção aqui que te marcou, talvez em palavras, talvez em falta de reconhecimento. Ela tá aqui ainda. Mas essa carta também diz que ela já foi sentida, que o que resta agora é você decidir se você continua olhando a perda ou se você olha o que ainda tem em pé e o que ainda pode ser construído. Você não amadurece quando você endurece, você amadurece quando você escolhe se curar. Nem toda dor que veio, ela te destruiu. A maioria das dores vem para nos ensinar a ter escolhas
diferentes e melhores. Tá bom, Leão? Beijos! Olá, Virgem, tudo bem com vocês? Virgem, qual a área da vida de Virgem precisa ser amadurecida? Qual a área de Virgem, da vida de Virgem, precisa ser amadurecida? Veio aqui o 8 de copas, no bloqueio, rainha de espadas, no alerta, rainha de espadas, no conselho, valete de copas, na energia da alma, no fundo do deck, o hierofante. Virgem, a conjunção Saturno-Netuno afeta o seu setor financeiro, né, e a forma como você lida com recursos materiais. Então, vamos organizar agora a sua leitura. A área que precisa ser amadurecida veio o 8 de copas. Aqui, Virgem, o 8 de copas, ele fala do quê? De afastamento, de desapego, de saída emocional. Essa carta, falando qual é a área que precisa ser amadurecida, a gente está falando do quê? Você precisa deixar situações que já perderam sentido para você. Você deve parar de insistir aonde já houve um esgotamento. É uma saída necessária, tá, Virgem? É você reconhecer que ficar dói. E essa área pode envolver, sim, relacionamentos, um trabalho que não tem um alinhamento de propósitos, ou padrões emocionais repetitivos. Vamos ver, eu vou deixar o hierofante aqui e vamos perguntar para a Virgem do que estamos falando, o que Virgem precisa desapegar, clarificando o 8 de copas. Do que estamos falando? Virgem. Veio o cavaleiro de copas. Nós estamos falando, Virgem, de uma dinâmica emocional, que é envolvente, mas ela é instável, tá? O cavaleiro de copas, ele fala de promessas, de idealizações, idas e vindas, alguém que fala bonitinho, mas que não sustenta o que fala. Então, Virgem, nós estamos falando que você precisa desapegar de uma expectativa romântica que não se concretiza, ou de uma pessoa, sabe, que encanta, mas não estrutura com você, uma fantasia emocional, uma esperança do agora vai. E com 8 de copas, diz que você já percebeu que isso não é sólido. Lembrando que pode também não ser uma pessoa, pode ser uma versão sua que acredita no potencial, que ignora sinais, que insiste, né? Aqui não é sobre falta de sentimentos, Virgem. É sobre perceber quando o sentimento já não tem mais estrutura para se sustentar, tá? E aí vem a rainha de espadas no alerta. Aqui fala que esse bloqueio é mental. É como nós estamos falando, né? Quando a gente cria expectativas, elas estão na nossa mente, né, Virgem? Então, o seu bloqueio é que você
é inteligente, consegue enxergar com clareza a situação, mas não tá tendo corte dessa situação. E aí o conselho aqui no Valete de Copas, ele fala que o amadurecimento vem através da abertura emocional. Porque o Valete de Copas, ele pede uma sensibilidade, uma comunicação afetiva, um escutar o coração. Algumas decisões, elas precisam ser sentidas. E quando no fundo do deck sai o Hierophante, ele fala que a situação não é aleatória, ela é um aprendizado que tem a ver com os seus valores, com compromissos, com padrões. Você pode... Aqui existe um crescimento interno, mas que ele exige que você tenha coerência com seus próprios valores. Se você já percebeu que precisa sair, é porque a sua alma já está pronta para isso. Então, Virgem, está na hora de você agradecer o aprendizado e se retirar para que haja um crescimento. Um crescimento aonde você não idealiza, não choca no outro as suas expectativas, não espera. Você se direciona o seu sentimento, a sua energia para algo que te traga um retorno que você merece. Beijos, Virgem. Olá, Libra, tudo bem com vocês? Libra, qual a área da vida de Libra precisa amadurecer? Qual área da vida de Libra precisa amadurecer? Saiu o 6 de paus, no alerta o 4 de ouros, o 2 de ouros e no conselho o rei de espadas. No fundo do deck, o mago. Vamos lá, Libra. Essa conjunção Saturno-Netuno, ela afeta a sua identidade e o seu relacionamento com outras pessoas. Quando aqui saiu a área que você precisa amadurecer, o 6 de paus, nós estamos falando que você precisa amadurecer a relação com reconhecimento e com validação. O 6 de paus, ele fala de confiança, de vitória, de reconhecimento, de mérito. Aqui pode envolver vida profissional, relacionamentos onde você precisa vencer, disputas de eco. Aí sai... Vamos fazer uma pergunta assim sobre... Eu vou deixar aqui o mago, tá? E aí nós vamos perguntar... vamos clarificar esses 6 de paus. Libra... Clarificando 6 de paus para Libra.
Do que estamos falando? Veio o 6 de copas. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho as cartinhas. O 6 de copas fala de nostalgia, de expectativas criadas no passado, memórias afetivas. Então, Libra, pode ser que o libriano aqui esteja buscando um reconhecimento de uma pessoa do passado ou de um antigo relacionamento ou de algo. É uma aprovação familiar. Tá muito ligada aqui a família, relacionamento afetivo. Pode estar existindo aqui um desejo de provar algo para alguém, uma necessidade de ser reconhecido por quem um dia não te reconheceu. Então nós estamos falando de um reconhecimento, uma validação de algo que já passou, que já está no seu passado. Vamos lembrar que manter vínculos por memória, não por realidade, não é uma boa coisa, tá, Libra? O passado a gente olha com carinho, agradece coisas boas que ele nos trouxe e segue em frente. Porque senão a gente vai ficar sempre com aquela perguntinha, né? Por que eu não fui escolhido? Por que eu não fui reconhecido? Então, o Libra está sendo chamado para amadurecer, para desapegar. É uma... Quando chega aqui no 4... Quando chega aqui no 4 de ouros, que fala sobre um desapego, sobre você dar muito apegado a alguma coisa, e uma instabilidade interna, o 2 de ouros, uma tentativa de equilibrar as coisas. E o Rei de Espadas no conselho, ele pede o quê? Uma decisão lúcida, né? Racional. Aqui, Libra, tá falando assim, não é sobre vencer o passado, não é sobre esperar uma validação de algo que já passou, tá? Essa leitura aqui é sobre você se libertar desse passado, cortar esse passado. Com o Mago no oculto, fala que você já tem tudo que você precisa para fazer esse corte. Você só precisa fazer o corte. Libra, a necessidade de validação dessa memória antiga não pode continuar sendo o juiz do seu presente. As suas ações agora no presente não podem ser pautadas nessa necessidade que de ter sido reconhecido por alguém do passado. Porque quando você se reconhece no seu próprio presente, o passado perde o poder de te definir, Libra. Espero ter ajudado. Beijos! Olá, Escorpião! Tudo bem com vocês? Vamos para a leitura de Escorpião? Qual área da vida de Escorpião precisa ser amadurecida? Qual área da vida de Escorpião precisa ser amadurecida? Saiu Rei de Ouros,
Rainha de paus, o louco, 3 de copas, o sol e rainha de copas. No fundo do deck, o 3 de ouros. Vamos lá, escorpião. Escorpião, Saturno-Netuno, ele ocorre no setor da saúde, na rotina diária, nas limitações. Dar um significado mais profundo na sua vida cotidiana, tá? É integrar o cuidado, equilibrar as necessidades de estrutura com um toque mais flexível, mais criativo ou mais espiritual no seu dia a dia. Então, quando apareceu aqui o rei de ouros e a rainha de paus, a gente está falando do quê? De poder pessoal, de estabilidade, de expressão individual, né? O rei de ouros é uma estrutura, uma construção sólida, uma segurança material. A rainha de paus, ela é autoconfiança, presença. Então, escorpião, você pode estar vivendo um conflito entre querer estabilidade e querer liberdade e destaque. Aqui o amadurecimento está em equilibrar ambição e autenticidade. Quando sai o louco e o 3 de copas, no louco e no 3 de copas, o louco é o quê? É a impulsividade, o entusiasmo, mas pode ser que haja uma imaturidade quando você inicia algo sem planejar, mistura diversão com responsabilidade. Porque aqui o 3 de copas é uma alegria compartilhada, é uma comunhão, é uma celebração. O conselho saiu o sol e a rainha de copas. O amadurecimento vem, escorpião, como conselho aqui, quando você se permite brilhar sem competir. Quando você se conecta, não na impulsividade, mas com maturidade emocional. Quando você demonstra os sentimentos com segurança. O sol traz a clareza e a rainha de copas traz a inteligência emocional. O conselho aqui é sobre parar de agir por impulso e começar a agir com consciência emocional. Aí no fundo do deck vem o 3 de ouros, que é a colaboração, o trabalho em equipe, as parcerias, construir algo conjunto, saber dividir o protagonismo. Não é sobre fazer sozinho, é sobre construir com maturidade. Então, escorpião, aqui você precisa equilibrar o seu poder pessoal com a sua liberdade, com a sua responsabilidade. Controlar mais os seus impulsos. E o crescimento aí vem quando você entende que a estabilidade e brilho, eles não são opostos. Eles são tão juntos. Você pode ser intenso e ainda assim ser estruturado.
Menos impulso, mais consciência, menos necessidade de se provar e mais segurança interna. O poder de verdade não é uma intensidade descontrolada, é um domínio consciente e um equilíbrio entre razão e emoção. A sua força, ela deixa de assustar e começa a construir. Beijos, Escorpião. Olá, Sagitário, tudo bem com vocês? Sagitário, qual área da vida Sagitário precisa amadurecer? Qual área da vida Sagitário precisa amadurecer? Dois de ouros. O desafio de Sagitário. Veio a justiça, os enamorados. E o conselho, 8 de copas. O fundo do deck, 4 de paus. Sagitário, a conjunção Saturno-Netuno, ela toca o setor da criatividade, dos filhos, do prazer pessoal. E aqui, a área que precisa amadurecer, saiu 2 de ouros. O 2 de ouros, ele fala sobre adaptação financeira, uma relação instável, que não está equilibrada, uma dificuldade de priorizar. Aqui existe uma instabilidade por falta de definição. No desafio veio a justiça e os enamorados. A justiça, ela pede o quê? Uma decisão consciente, uma responsabilidade, saber que os nossos atos têm impacto na vida das outras pessoas, da mesma forma que os atos de outras pessoas têm impacto na nossa vida, tá? E os enamorados, ele traz o quê? Escolhas importantes que dependem de você. Então, como desafio aqui é você tomar olhar para uma situação e tomar uma decisão. A justiça, ela pede uma neutralidade. Então, de repente, como aqui saiu que você tá tentando equilibrar as coisas, a justiça pode estar pedindo para você olhar os dois lados da situação, tá? E aí sim você tomar uma decisão importante, racional. E o conselho saiu o 8 de copas. O que o 8 de copas fala? Sobre uma saída emocional, um afastamento, um virar as costas e ir embora. E aí, no fundo do deck, veio o 4 de paus. E o 4 de paus é uma carta que diz sobre uma paz, uma estabilidade, uma segurança. Então, o que a sua alma está pedindo para você
que ela quer paz, que ela quer uma paz sólida, ela quer algo que traga segurança emocional e estabilidade. Vamos perguntar o que Sagitário está tentando equilibrar? Em qual área? Que área? Clarificando 2 de ouros. Qual que é a área que Sagitário está tentando equilibrar? Saiu o 5 de paus e o 5 de espadas. O 5 de paus fala de disputa. De provar algo. Já o 5 de espadas que também fala de disputa, de conflito, de ressentimento. Você está tentando equilibrar aqui pode ser uma situação, um ambiente competitivo, tóxico, onde está tendo muitas brigas, aquela discussão que sempre se repete. E talvez o que está pedindo para você é que você olhe para essa situação, Sagitário, percebendo que a única forma de se acabar é você sair do campo de batalha. Porque a justiça, ela pede consciência e os enamorados uma decisão consciente. E aí o 8 de copas pede uma coragem emocional. E os 2-5 mostram que insistir não vai acabar com a batalha. O único jeito de você acabar com essa guerra é deixando esse local. O amadurecimento aqui é parar de lutar. Sagitário, nem toda batalha merece ser lutada. Algumas precisam ser encerradas. E para você encerrar, você precisa se afastar. Quando você se afasta do caos, aí a estabilidade encontra um espaço para nascer. Quando você se afasta desse lugar, desse relacionamento, dessa estrutura, você dá espaço para o 4 de paus. Para uma ancoragem, para uma estabilidade, para uma construção de uma paz sólida. E essa é a maior vitória que você pode ter. Espero ter ajudado. Beijo, Sagitário. Olá, Capricórnio. Tudo bem com vocês, Capricórnio? Espero que sim. Qual área da sua vida precisa amadurecer, Capricórnio? Qual área da sua vida precisa amadurecer?
o imperador invertido. No desafio veio o rei de paus. E no conselho, sete de ouros. No fundo do deck, o 10 de ouros. Vamos lá, Capricórnio. Capricórnio, Saturno e Netuno afeta a sua fita familiar, as suas bases e estruturas emocionais. Vamos então para a sua leitura. Quando vem aqui o imperador, nós estamos falando que o imperador, ele é uma pessoa que gosta muito de controlar toda a situação, não é uma pessoa, né? É uma energia. Que gosta de controlar a situação, que gosta de ter autoridade, que gosta de ter estabilidade, estrutura. E quando ele vem na posição invertida, ele amplifica tudo isso. Então, é um controle excessivo, uma necessidade excessiva de controlar tudo, uma dificuldade de ser um pouquinho teimoso, um pouquinho autoritário demais. Capricórnio, por si só, já é naturalmente estruturado. Mas aqui a vida tá pedindo para você dar um ajuste na forma como qual você exerce esse controle. A pergunta aqui é: você está tentando firmar parcerias ou está tentando dominar parcerias, né? O desafio aqui é o rei de paus. O rei de paus é o quê? É uma pessoa de visão, de coragem, de iniciativa. Então, como desafio, ele fala assim, que você precisa amadurecer como é que você conduz as coisas. Aqui o desafio é você agir com confiança e com coragem, não com controle. Você sabe o que quer, mas precisa amadurecer como você conduz isso. Vamos lá, eu vou tirar uma pergunta aqui. Antes eu te... O conselho aqui é o 7 de ouros. O 7 de ouros vem falando sobre o quê? O 7 de ouros fala sobre paciência, sobre aguardar o tempo das coisas, sobre uma espera. Ele no conselho, ele vem pedindo para você entender que às vezes é preciso esperar, reavaliar ou ajustar a rota. No fundo do deck, o 10 de ouros, ele fala que a sua alma está pedindo o quê? Estabilidade definitiva. Você quer uma segurança, uma estrutura, uma prosperidade, mas o 10 de ouros não se constrói na base do controle excessivo, tá? Vamos perguntar o que Capricórnio, qual é a situação que Capricórnio está tentando controlar excessivamente? Qual é a situação que Capricórnio está tentando controlar excessivamente?
situação que Capricórnio está tentando controlar excessivamente. O Sol, clarificando o Imperador invertido. Quando sai o Sol como a situação que você está tentando controlar excessivamente, clarificando o Imperador invertido, pode ser, tá? Que você está tentando controlar a sua própria imagem, a sua própria felicidade, um sucesso que você quer que aconteça do seu jeito, um relacionamento que você quer que funcione do seu jeito, um resultado que você quer que dê certo do seu jeito. O Sol fala do quê? Ele fala de verdade, de reconhecimento, de clareza. E quando ele aparece clarificando o Imperador invertido, ele mostra que você pode estar tentando administrar algo que não deve ser administrado. Tem coisas que devem fluir naturalmente na nossa vida. Por exemplo, o modo como as pessoas nos veem não é uma coisa que nós controlamos. Cada um vai nos ver do jeito deles. Nós não conseguimos controlar isso. Controlar como vai ser o ritmo de um relacionamento também não depende só de nós, depende da outra pessoa que está envolvida. Querer plantar um grãozinho de feijão e no outro dia ele já esteja dando feijãozinhos, também é uma coisa que a gente não pode controlar o tempo das coisas. A gente não controla a felicidade. Nós vivemos a felicidade. Nós enxergamos e reconhecemos a felicidade e sentimos ela. O Sol é espontâneo. O Imperador invertido é muito rígido. Então há uma tensão entre eu quero, eu preciso e eu aceito, obrigada. Porque a felicidade a gente não força, a gente reconhece ela e vive. O reconhecimento a gente não impõe. A alegria a gente não controla. A gente sente. Então, Capricórnio, a sua alma pede segurança, prosperidade e algo sólido. Mas você, tentando alcançar isso, tá tentando ter controle sobre coisas que não são controláveis. Talvez você esteja tentando garantir um final feliz para sua alma, mas você sufoca o processo. Então, como orientação, quando você relaxa o controle, o que é seu te encontra. Peixes, Capricórnio. Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Aquário, qual área da vida de Aquário precisa amadurecer? Qual área da vida de Aquário precisa amadurecer? Saiu o louco, a imperatriz como desafio e o 9 de paus no conselho. Fundo do deck, 5 de ouros. Aquário, a conjunção Saturno-Netuno traz transformações na sua comunicação. É um momento de reformular suas ideias e a sua forma de se comunicar com o mundo, tá? E quando sai aqui, qual área da vida precisa amadurecer? Aqui estamos falando do quê? O louco, ele representa começar sem planejamento, agir no entusiasmo, se chocar, liberdade total, não se prender, manter as portas abertas. Mas o amadurecimento
pede consciência das consequências, tá? Que você pode ter. A Imperatriz, no desafio, a Imperatriz é o quê? Ela fala de nutrição, de maternidade. Talvez aqui o desafio seja, Aquário, você querer libertar-te, você querer leveza, mas você precisar estar presente numa situação de cuidado, numa situação de consistência, numa situação de criar uma estabilidade afetiva. O desafio aqui é você conciliar, né, as duas coisas. E aí, como conselho, veio o 9 de paus. O 9 de paus, ele fala de proteção, de cautela, de resistência. Aqui pode estar falando que esse fato de você tentar equilibrar o que precisa ser amadurecido, né? Aqui eu entendo o seguinte, Aquário, que fosse, eu tô entendendo que você, Aquário, precisa se arriscar mais aqui no louco. Você tá precisando se chocar um pouco mais na vida. Mas o seu bloqueio tá na responsabilidade que você tem de cuidar, de ser uma âncora emocional. E aí o conselho para você vem como: você não precisa ficar sempre protegendo. Você não precisa levantar sempre muralhas. Quando aqui no fundo do deck me saiu o 5 de ouros, é como se a sua alma falasse assim pra você, que essa memória interna que tá no seu emocional, na sua alma, de medo de não ser o suficiente, ela é só, às vezes, uma memória de um passado. Vou fazer uma pergunta para Aquário. Aquário precisa continuar ainda se protegendo? Essa memória, esse medo de não ser suficiente, é real? Esse medo de não ser suficiente é real? Então vamos lá. Olha, clarificando o 9 de paus. Quando eu perguntei se Aquário precisa ainda ficar se protegendo, saiu a rainha de paus. E quando eu perguntei se esse medo de não ser suficiente é uma memória interna que já passou ou se ainda era uma memória atual, saiu rainha de copas e rei de paus. Aí, o que me passa aqui? Você precisa se arriscar mais, mas o desafio é a responsabilidade de cuidar, de ser uma base sólida emocionalmente. E aí o 9 de paus tá falando assim, para de viver sempre na defensiva, de ficar construindo barreira. Quando saiu a rainha de paus aqui, na pergunta,
Aquário ainda precisa se proteger? A resposta aqui pra mim é não. Porque a Rainha de Paus, ela fala do quê? De confiança, de presença forte. Você não é fragilidade, Aquário. Você é magnetismo, é segurança interna, é literano com a própria presença. Se você continuar se protegendo, você vai ficar bloqueando oportunidades. Esse medo de não ser suficiente é real? Aí saiu Rainha e Reis. Rainha de Copas e Rei de Paus, né? Isso mostra o quê? Maturidade emocional com maturidade de ação. A Rainha de Copas, assim, quando ela fala que você tem inteligência emocional, o Rei de Paus fala que você tem a segurança na sua própria liderança. Esse medo de não ser suficiente é uma versão antiga sua. Você tem hoje consciência emocional e força pessoal. O medo pode aparecer como memória, mas ele já não é quem você é hoje. Aquário, você precisa amadurecer a forma como você se enxerga. Pra mim é isso que tá falando aqui. Você tem que entender que você não está mais em perigo. Você não precisa mais ficar em alerta. Você pode se arriscar, que você não vai perder a sua estrutura. Você pode viver, porque você lidera com presença, com maturidade emocional e com ação e força. O medo que te protegeu no passado não precisa comandar o seu futuro. Se choca, Aquário. Beijos!